Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, muitos dos discípulos de Jesus que o escutaram disseram: Esta palavra é dura, quem consegue escutá-la? Sabendo que seus discípulos estavam murmurando por causa disso mesmo, Jesus perguntou: Isto vos escandaliza? E quando virdes o Filho do Homem subindo para onde estava antes? O Espírito é que dá vida, a carne não adianta nada. As palavras que vos falei são Espírito e vida. Mas entre vós há alguns que não creem. Jesus sabia desde o início quem eram os que não tinham fé e quem havia de entregá-lo. E acrescentou: É por isso que vos disse: ninguém pode vir a mim, a não ser que lhe seja concedido pelo Pai. A partir daquele momento, muitos discípulos voltaram atrás e não andavam mais com ele. Então Jesus disse aos 12: Vós também quereis ir embora? Simão Pedro respondeu: A quem iremos, Senhor? Tu tens palavra de vida eterna. Nós cremos firmemente e reconhecemos que Tu és o Santo de Deus. Palavra da salvação. No Evangelho de hoje, nós contemplamos 3 coisas que nos atrapalham no seguimento de Jesus Cristo, em professar aquela fé que Pedro professa no final do Evangelho. A quem iremos, Senhor? Tu tens palavra de vida eterna. Nós cremos firmemente e reconhecemos que Tu és o Santo de Deus. Essa é uma profissão de fé que brota do coração. Mas nós precisamos ter cuidado, porque muitas vezes, quando nós vamos cultivando desordens no nosso interior, nós vamos também manifestando no nosso exterior estas desordens. Por isso que o Sagrado Evangelho de hoje nos traz 3 coisas que podem nos atrapalhar no seguimento de Jesus Cristo. A primeira delas está manifesta logo no início do Evangelho, onde ali as pessoas que estavam seguindo a Jesus Cristo, que ouviram ele falar sobre comer da sua carne e beber do seu sangue, aqueles que escutaram Jesus Cristo falar que quem comer da sua carne viverá eternamente, quando eles escutam isso, eles começam a ser consumidos por um preconceito. E esse preconceito impede com que eles abracem aquilo que eles estavam escutando. Impede que eles aderissem àquela proposta de vida, de intimidade com Deus através do próprio Cristo. Por isso que ali eles vão dizer: esta palavra é dura, quem consegue escutá-la? Ou seja, esses homens, eles acham dura demais aquelas palavras de Jesus Cristo. E por ter preconceitos em si, por viverem dos seus achismos, eles não querem acolher e aceitar aquela palavra de Cristo. Essa é uma coisa que nós precisamos ter cuidado em nossa vida. Porque se nós não tivermos cuidado com esses preconceitos que vão tentando nos levar para certas seguranças humanas, nós começaremos a nos afastar do caminho divino. Por isso que esse povo, eles vão dizer que a palavra de Jesus é dura demais. Assim nós podemos também viver, quando nós escutamos uma pregação, onde aquela pregação, ela toca e ilumina, traz a visibilidade, o nosso erro, quando aquela palavra nos denuncia, muitas vezes a nossa vontade ou então
a nossa atitude inicial é falar com que aquela pessoa, a pregação dela é dura demais, que aquela pregação ela não deveria ser feita daquele jeito. Ou então nós começamos a dar muitas desculpas para dizer que o erro que nós vivemos é algo normal. Por isso que nós precisamos ter esse cuidado. Esses preconceitos blindam o nosso coração de receber o anúncio do Evangelho. Depois, quando o nosso coração ele está blindado para o anúncio do Evangelho e nós não nos abrimos a esse anúncio, aí vai faltar a fé, que é a segunda coisa que aparece no Sagrado Evangelho de hoje. Jesus ele mesmo sabe e ele vai dizer: mas entre vós há alguns que não creem. E depois o evangelista vai dizer: Jesus sabia desde o início quem eram os que não tinham fé e quem havia de entregá-lo. Ou seja, quando falta fé na nossa vida, quando falta essa adesão à proposta de Cristo, ao seguimento de Cristo, nós vamos entregá-lo. Nós começamos a entregar Jesus Cristo, porque nós não seremos capazes de nos sacrificar por Ele. Nós não seremos capazes de sofrer para permanecer unidos a Ele. A falta de fé faz com que a gente viva sempre buscando os nossos próprios interesses. E naturalmente, uma hora ou outra, nós vamos entregar a Deus, entregar Jesus Cristo novamente à morte, porque nós vamos cada vez mais negar a nossa doutrina, a nossa moral, o caminho que nós estamos seguindo. E essa negação, ela vai nos afastando da verdade, da luz, do próprio Cristo. E naturalmente vai nos afastando e vai nos levando para as trevas do erro. Por isso que quando falta fé, falta a luz na nossa vida. E depois, por fim, quando nós estamos blindados pelos nossos achismos, falta a fé em nós, o que vai acontecer é que nós vamos abandonar esse caminho. É isso que vai acontecer com muitos desses discípulos. Por isso que o evangelista ele vai dizer que, a partir daquele momento, muitos discípulos voltaram atrás e não andavam mais com ele. Aqui nós vemos, muitos abandonaram o caminho, mas abandonaram porque se fecharam em si mesmos, porque não permitiram com que a fé germinasse, crescesse e desse fruto. E assim, essas pessoas, porque não se alimentavam do próprio Cristo, elas começaram a perecer. E perecendo, eles começam a abandonar o caminho de salvação, porque vão cada vez mais buscando aquilo que são os seus próprios interesses e não a vontade de Deus. Por isso que nós precisamos ter no mais profundo do nosso coração essas palavras de Pedro, que vai dizer: a quem iremos, Senhor? Tu tens palavras de vida eterna. Nós cremos firmemente e reconhecemos que Tu és o Santo de Deus. Quando Pedro diz isso, que Jesus tem palavras de vida eterna, Pedro ele está profetizando. Porque quando ele diz isso, ele está nos chamando também, esse texto nos chama a atenção sobre as palavras de Cristo que consagra o pão no seu corpo e o vinho no seu sangue. Essas palavras, elas só podem consagrar porque são as palavras do próprio Cristo. E naturalmente, essas palavras que foram também dirigidas aos seus discípulos e a autoridade que foi dada aos seus discípulos, aos apóstolos e aqueles que os apóstolos conferiram sacerdotes, esses
usando da palavra do próprio Cristo, emprestam a sua voz para atualizar o grande mistério eucarístico. Por isso que nós precisamos ter esse cuidado com esses males que podem nos atrapalhar a crescer na intimidade com Cristo, a crescer na intimidade com Deus, a participar dessa vida eterna começada nessa terra. E assim nós vamos cada vez mais dando passos de escuta na palavra, de adoração ao único Deus, e assim nós possamos perseverar lutando contra esses males que tentam sempre nos fazer abandonar o caminho de salvação. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.